Olá, pimpolhas e pimpolhos do meu coração, tudo bem? Mais um vídeo aula aqui na sequência e vamos tratar hoje sobre entreguei o TCC, monografia, dissertação e tese. E agora? Acabou? Não. Agora é que começa toda uma outra história. Ai, meu Deus do céu, mais coisas? Sim, vocês têm que perceber uma coisa muito simples. Todo trabalho acadêmico, seja um artigo científico, TCC, monografia, dissertação e tese, ele tem um tempo de maturação. Cada qual, é evidente, tem um tempo de maturação, mas todos passam por um processo de maturação científica. E que processo é esse? É um processo de revisão. Digitei o trabalho, acabei o PowerPoint, acabei tudo, então acabei o banner. Beleza? Férias? Não. Revisão. Você vai sentar agora e vai reler o trabalho todo. E é aqui que o seu orientador e a sua orientadora terão um papel fundamental nesse processo. Por quê? Porque agora as trocas de mensagens ficarão mais frequentes. Durante a elaboração do seu TCC, monografia, dissertação ou tese, é comum o orientador ou a orientadora terem, por exemplo, um maior espaço de resposta, ao passo que, quando o TCC está completo, monografia, dissertação ou tese, o tempo de resposta é mais curto. Por quê? Como o TCC está pronto, agora fica mais fácil trocar ideias mais frequentes. Antes, porém, isso não acontecia. E por que não ocorria? Porque o processo estava em franco desenvolvimento. E para não estragar a concentração do aluno, muitos orientadores e orientadoras optam por não interferir tanto nesse processo de construção do seu TCC. Todavia, quando o trabalho já se encontra pronto, é evidente que o aluno e a aluna, o orientador, a orientadora vão interferir mais. Deixe-me ver, olha, gostei, troque isso, troque aquilo, faça isso, faça aquilo. Eu posso discordar do orientador? É evidente que posso. Porém, eu aconselho, como um profissional da área, se isso ocorrer, faça no próprio corpo do seu TCC, muito embora pensemos assim, o nosso orientador pensa de modo diferente, onde ele entende que essa é a base científica que melhor se enquadra para a nossa linha de pesquisa. Todavia, olhando fontes outras de pesquisa, percebemos que a nossa argumentação também se encaixa em alguma doutrina e, nesse sentido, fazemos um quadro comparativo entre a nossa percepção e a percepção do nosso orientador. E apresenta, veja, isso é inclusive enriquecer o trabalho. Isso vai enriquecer o trabalho extraordinariamente. Tenho certeza quanto a isso. É por isso que, ao acabar o TCC, não acabou nada. Eu vou revisar processos. Ai, professor, mas dá trabalho. Ai, professor, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. A minha mamãe diz, olha, larga isso, menino. O meu pai diz, menino, vai jogar bola. Ai, a namorada, o namorado diz, eu vou embora, hein, pelo amor de Deus. Não, ninguém irá embora, pode ter certeza. Eles entendem o processo. E se não entendem, procurem entender, porque é um processo de longo prazo. E às vezes até longuíssimo período de prazo. Tá certo? Bom, feita essa consideração, em que idas e vindas agora serão frequentes, o aluno precisa também ter a mentalidade e a maturidade acadêmica de que, se eu apontar alguma incongruência, o aluno tem que ser imparcial e ver, não, tá certo, eu vou alterar. Não, eu não concordo. Eu vou discordar, porém irei fundamentar o porquê. Onde? No próprio trabalho? Pode ser, ou pode ser na troca de mensagens entre orientador e orientando, entre orientadora e orientanda. Tá certo? Beleza? Então essa troca de mensagens e informação, elas são essenciais
para que a construção seja a melhor possível. Não adianta o aluno, a aluna dizer assim: ai meu Deus, ele quer que eu refaça isso tudo. Para! Seja profissional, tenha maturidade acadêmica, tenha maturidade pessoal, tenha maturidade de vida. E saiba que alterações sempre irão aparecer, até porque você é orientanda. Portanto, o seu processo de maturidade acadêmica ainda está em desenvolvimento. Entendeu, cara pálida? Beleza? Então é isso que ocorre, senão você não vai andar e o seu TCC ficará trancado. Ai, mas eu não gosto que alterem as coisas. Então, filho, filha, fique em casa e não saia, porque contrariedade na argumentação você encontra até em casa. Mãe, eu irei sair. Não, não vai. Pai, eu irei sair. Me dá o carro? Não. Contrariedade. Não vai. Acabou, não. Eu não empresto o carro. Então veja, em ciência é a mesma coisa. Porém, o argumento não é subjetivo. A contrariedade em ciência nasce da argumentação real, crível, portanto. Ora, se eu simplesmente argumento no sentido de dizer que aquele posicionamento que o orientando, a orientanda colocou está errado, eu como orientador eu vou apresentar o porquê. Não é só dizer que está errado, porque senão o subjetivo passa a ser o orientador ou orientadora. Então veja, há que se fundamentar. Quando os alunos me procuram, eu digo: noto este posicionamento doutrinário, porém existem outros. Eu particularmente me filio a este. O que você entende? Veja, não é o que você acha, é o que você entende. Eu entendo que é válido, mas queremos seguir por esse processo, então siga. Eu dou liberdade para alunos e alunas. Por quê? Porque o trabalho não é meu, é dele. Mas se na banca vier uma questão nesse sentido, eu já preparo o aluno, então perceba que podem haver questões nesse sentido. Ah, mas a corrente que eu sigo é minoritária. Pelo amor de Deus, não existe corrente majoritária, tá? Vá mijar em outro lugar, tá? É corrente minoritária. Está com vontade de fazer xixi? Vá até um local específico, um banheiro, tá certo? Corrente majoritária e corrente minoritária, tá certo? Não é majoritária, tá certo? Vá mijar em outro lugar. Opa aí, ó, tá certo? Bom, continuando, o que a gente tem que entender? Não adianta bater o pé feito criança mimada. Não adianta. Você tem que ter maturidade científica, maturidade de idade, maturidade de vida, para saber que tudo pode ser um processo de contrariedade. A contrariedade nasce já dentro de casa. Mãe, posso sair? Não. Por quê? Por que não? Na ciência não funciona assim. Posso por isso? Não. Por quê? Tem isso. A ciência aponta, ela diz o que deve ser feito. É por isso que no vídeo passado eu disse que devemos selecionar o orientador, a orientadora pelos critérios objetivo e profissional. Porque senão fica subjetividade em cima de subjetividade. E eu crio, portanto, a ciência líquida. E isso não é bom, e isso não é saudável para a própria ciência. Tá certo? Quando eu pego a ciência e trago para um aspecto de ordem subjetiva, eu deformo a ciência. E posso, inclusive, com pensamento subjetivo construído, porquanto eu trouxe a ciência para cá, eu posso construir um processo de argumentação imoral, antiética, aética e ilegal. E isso é prejudicial ao extremo. Então, cuidado. Guie-se sempre por um processo de ordem objetiva, ou seja, científica. Tá certo? Veja,
Superada essa questão, vocês têm que entender, portanto, que a orientação ela é um processo. Acabei o TCC? Acabou tudo? Não. Acabei o PowerPoint? Acabou tudo? Não. O que falta? Revisar os processos. Construção, análise, análise, construção, percepção, retorno, finalização, revisão e entrega. Tá certo? Esses são os processos que geralmente ocorrem. Tudo bem? Beleza? Espero que tenham gostado deste vídeo aula. Olá, eu sou o professor especialista e microempreendedor individual Adriano Guia Ferraro, com forte atuação, maciça atuação em metodologia científica, técnicas de redação, consultoria, análise, suporte e orientação para artigos científicos, TCCs, monografias, dissertações, teses, técnicas de redação, ensaios da oralidade, construção e desenvolvimento de PowerPoint e ou banner. Conheçam o meu trabalho, conheçam a minha proposta. Para isso, acessem página empresarial no Facebook, TCC Simples e Fácil, Instagram, TCC Simples e Fácil, YouTube, canal TCC Simples e Fácil Adriano Guia Ferraro. 0 operadora 13, WhatsApp 981608585. Vem comigo. Um forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.